Gente, tudo bem? Leandro Monteiro. Vamos então iniciar a nossa primeira série de aulas escatológicas aí. E o nosso primeiro tema é Jesus pisará na terra novamente. E em cima desse tema, em cima desse título, nós vamos fazer aí pelo menos 4 perguntas. Se ele pisará na terra, por que ele pisará? Segundo, onde ele pisará e quando ele pisará? E quinta pergunta, junto com o título, como ele pisará. Lembrando que você pode ficar à vontade aí para comentar no grupo, fazer suas perguntas, fazer os seus comentários, suas dúvidas, tá bom? E eu tenho certeza que Cristo vai nos abençoar muito mediante essas aulas. Que Deus abençoe e vamos mais um dia de estudo. Primeira aula que tem o tema por que, na verdade, gente, deixa eu ver aqui. Opa, tá. Jesus pisará na terra. Jesus pisará na terra novamente? Bem, a primeira coisa que a gente tem que afirmar aqui, gente, é que Jesus vai voltar. Eu acredito que ninguém do grupo tenha essa dúvida. Mas há por aí quem tenha, na verdade, gente. Há por aí quem tenha. De vez em quando eu vou fazer umas arrumações aqui, gente, mas não se preocupem não, tá? Estou bem à vontade aqui para falar com vocês. Então, a primeira realidade é que Jesus vai voltar. Isso foi prometido, foi falado pelos anjos, foi falado pelos apóstolos, foi falado pelos discípulos e principalmente foi falado pelo próprio Senhor Jesus. Existem muitas referências que falam acerca da volta dele, né? E, e tem uma que é a principal, no meu ponto de vista, é João 14, João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14. Vai dizer, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. E se eu vos preparar lugar, é porque virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês possam também estar comigo. Então são muitos os versículos dizendo que Jesus vai voltar e essa é a realidade da nossa vida. Pois bem, Jesus pisará na terra novamente. Bem, para que nós venhamos entender isso, fazer essa afirmação, a gente tem que conversar com vocês sobre a visão escatológica, que são diversas, visões escatológicas que são diversas. Uns pensam de uma forma, outros pensam de outra. E como é que são essas visões? Primeiro, em cima dos métodos, né, que eu até coloquei aqui, desculpe a minha letra, tá, gente? Mas para que a gente venha entender isso aqui primeiramente, a gente tem que dar uma passada aqui. Para os métodos, os principais métodos utilizados para o entendimento do livro do Apocalipse, bem como os textos escatológicos ou apocalípticos, como você preferir, são esses os métodos: preterismo, idealista, historicistas e futuristas. Para eu fazer uma afirmação aqui, a gente primeiro tem que saber em qual linha a gente deve seguir, qual é a linha de raciocínio. Os preteristas, ai gente, desculpa, às vezes minha caneta cai aqui. Os preteristas são aqueles que entendem que o livro do Apocalipse deve ser entendido somente pela perspectiva do passado, ou seja, tudo está limitado somente ao passado e que não existe nada de futuro no livro do Apocalipse, bem como alguns textos escatológicos ou apocalípticos. E os idealistas? Os idealistas são aqueles que entendem que o livro do Apocalipse é um livro alegórico, simbólico ou místico, né? Que deve ser entendido apenas como um simbolismo da luta entre o bem e o mal, mas não existe nada de literal no livro do Apocalipse. Os historicistas são aqueles que limitam o livro do Apocalipse, bem como alguns textos escatológicos, como algo simplesmente histórico, né? Eles acham que algumas coisas descritas ali, elas se referem a pontos históricos e relevantes da história da igreja, como por exemplo a destruição a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo. E os futuristas, que são aqueles que acreditam que o livro do Apocalipse, bem como
os textos apocalípticos, escatológicos, estão limitados ao futuro. Salvo os 4 primeiros capítulos, esse livro está limitado ao futuro. Quando a gente está no curso, eu falo curso que nós ministramos, que tem um espaço aí de 4 meses, 12, 14 ou 16 aulas, nós aconselhamos os alunos a adotarem um método mais eclético. Como assim? O que é o método mais eclético? Tanto o preterismo, como o idealismo, como o historicismo, como o futurismo, tem a sua importância no que tange às interpretações do livro do Apocalipse. Tá bom? Então existem coisas que o preterismo tem sentido no livro do Apocalipse. Existem coisas que o idealismo tem sentido no livro do Apocalipse. E o historicismo e o futurismo também. Existem aqueles também que querem interpretar, né, de uma forma somente literal, e existe a interpretação mais eclética, que é a que eu sugiro. Por que a eclética, Leandro? Porque na eclética não temos uma tendência dominando sobre a outra. Na eclética, deve ser respeitada a ciência das interpretações bíblicas, que é a hermenêutica. E na eclética, deve-se respeitar os sigilos da palavra de Deus e os sigilos do Espírito Santo. Porque há coisas, irmãos, principalmente nesse assunto chamado escatologia, que nós devemos respeitar os sigilos. Ou seja, tem coisas que Deus não quer revelar, não quer mostrar, e pronto, e acabou. Há pessoas que pensam que a Bíblia ela tem que responder tudo. E não é verdade. A Bíblia não tem obrigação de responder tudo. Algumas coisas vamos entender por lógicas, e outras coisas vamos entender por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pois bem, dentro desse método futurista, deixa eu pegar aqui. Dentro desse método futurista, gente, existem pelo menos 3 grandes linhas, 3 grandes escolas. E são o pré-tribulacionismo, tribulacionismo, o meso, tá? Tribulacionismo, e o pós-tribulacionismo. Enfim, dentro do futurismo, do método futurismo, existem essas 3 grandes escolas. E por que eu estou indo aqui, gente? Porque para responder isso eu preciso responder nas perspectivas dessas escolas, tá bom? Porque dentro ainda, por exemplo, do pré-tribulacionismo, né, e das outras duas, existem ainda a escola amilenista. Deixa eu ver se está pegando aí. Amilenista, pós-milenista, o pré-milenista e o dispensacionalista. Desculpe a letra aí, porque para não perder muito tempo, tá, gente? Eu sei que ficou um pouquinho confuso aí, mas vamos lá. Futurismo são aqueles que acreditam que o livro do Apocalipse, bem como as profecias bíblicas, elas só podem ser entendidas numa perspectiva daquilo que vai acontecer, e entendemos de uma forma eclética. Existe o pré, o meso e o pós-tribulacionismo, que ainda dentro dessas 3 visões, existem ainda essas 4 grandes escolas no mínimo: o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo e o dispensacionalismo, que ainda existe o progressivo e o histórico, tá bom? A gente vai falar muito do histórico. Jesus pisará na Terra novamente? Quem são os pré-tribulacionistas? No curso a gente até explica melhor, mas de uma forma aqui bem rápida. O pré-tribulacionismo é a visão que entende que a grande tribulação vai acontecer, mas antes que ela aconteça, Jesus Cristo vai arrebatar a igreja. Na visão
pré-tribulacionista, nós temos o entendimento que há uma vinda, mas que ela se divide em duas fases. Que na primeira fase, Jesus arrebatará a igreja, né? E na segunda fase, Jesus aparecerá para todas as pessoas depois da grande tribulação. No mesotribulacionismo, esse arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação, né? E depois Cristo virá em glória após essa tribulação. É muito semelhante ao pré-tribulacionismo. E no pós-tribulacionismo não existe essas duas fases da vinda. Existe apenas uma vinda, tanto a parousia, o arrebatamento. A parousia, que no grego é aparecimento, e arrebatamento é um entendimento que se tem, é uma doutrina bíblica, onde Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, né, do 13 ao 18, e em 1 Coríntios capítulo 15, que entende que a igreja e os santos serão tirados com força dessa terra de forma iminente, de forma secreta. Tá? Então, os pré-tribulacionistas, eles não falam acerca desse arrebatamento. A maioria deles não acredita nesse arrebatamento secreto, acredita numa vinda onde vai ser para todo mundo e onde Cristo ele vai aparecer e fazer aquilo que tem que ser feito. Tá bom? O amilenismo são aqueles que descartam o milênio que vai ser um período de 1000 anos, onde Cristo vai reinar, onde alguns entendem de uma forma mais literal, que de fato vai ser 1000 anos, mas o amilenista não. O amilenista ele acha que isso é alegórico, que isso, de certa forma, não quer dizer que serão 1000 anos, mas 1000 anos literais, mas que o mundo ele vai passar por um processo de melhora à medida que a igreja vai evangelizando, que almas vão sendo ganhas. É assim que a maioria deles acredita. Os pré-milenistas são aqueles que acreditam que a vinda do Senhor vai acontecer, tá, antes do milênio. Tá bom? Já os pós-milenistas, é o pós, né? Pré-milenista eu falei, pós-milenistas são aqueles que acreditam que a vinda do Senhor vai acontecer depois do milênio. Tá? E os dispensacionalistas, que tem muito a ver aqui com os pré e os mesos, são aqueles que acreditam que Deus ele organizou a história e que o cumprimento escatológico ele vai ser, a história da humanidade, bem como os cumprimentos escatológicos, eles têm uma determinada divisão em dispensações, tá? Depois a gente explica melhor o que serão essas coisas. Então, na visão pós-tribulacionista, Jesus pisará na terra novamente? Sim. Tá? Os pós-tribulacionistas acreditam que quando Jesus voltar, ele vai simplesmente inaugurar o seu reino milenar, né? E é claro que os amilenistas não acreditam tanto nisso, e os amilenistas não acreditam, né, nesse milênio, mas acreditam que Jesus ele vai voltar e que certamente, na verdade, todos aqui praticamente acreditam que Jesus vai voltar. Só que os pós-tribulacionistas, eles acreditam que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Tá bom? Jesus vai pisar seus pés e vai aqui diante da batalha do Armagedon derrotar o anticristo, a besta, etc. E enfim inaugurar o seu reino milenar. Tá bom? Os mesos também acreditam e os pré-tribulacionistas também acreditam. Mas, Leandro, onde está o texto que fala acerca dessa realidade que Jesus, ele de fato, ele vai pisar na terra? Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Vamos lá. O livro de Atos, eu não sei se eu já cheguei a mencionar aqui com vocês, mas o livro de Atos ele é muito interessante. Quando ele fala no capítulo de número 1, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, ele há de vir. Ou seja, já traz um entendimento de que Jesus ele vai vir sobre a terra e vai descer exatamente naquele local, Monte das Oliveiras, a saber, Jerusalém.
Pois bem, deixa eu pegar aqui o livro de Zacarias. Zacarias, cadê você? Deixa eu pegar aqui o livro de Zacarias. Achei. Capítulo de número 14. Porque, versículo de 2, eis que o Senhor, pois que vem o dia do Senhor, e que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo será estipado da cidade. O Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então nós temos aí o profeta Zacarias falando com precisão, de uma forma mais clara, que o Messias ele vai pisar no Monte das Oliveiras, vai pisar na terra. Ele vai pisar na terra. Tá, gente? Desculpa que eu já ia responder uma outra pergunta aqui, mas deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint. Opa! Deixa eu pegar. Pronto. Por que ele pisará? Essa é a primeira pergunta. Então, não sei se está dando para vocês entenderem. Estou tentando aqui ser o mais rápido possível. Todas as visões, escolas, no entendimento da escatologia, daquilo que vai acontecer, eles concordam de que Jesus ele vai pisar na terra. Em Zacarias, capítulo 14, como lemos, nós vamos ver que Jesus literalmente vai pisar na terra. Tá bom? E a pergunta é, por que ele pisará? Aí vamos ter que ir por uma pergunta do pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo acredita que Jesus vai voltar uma vez, mas em duas fases. Na primeira fase ele virá arrebatar a igreja. E a segunda fase ele virá na parousia, onde ele aparecerá para todos. Então, gente, como é que vai ser isso, Leandro? Ele vai pisar no arrebatamento? O texto refere-se ao arrebatamento? Segundo o pré-tribulacionismo, o arrebatamento vai acontecer, uma trombeta será soada, as pessoas vão ser tiradas da terra, os santos, os salvos, e depois que serem tiradas da terra, Paulo diz claramente que o encontro será nas nuvens do céu. Ou seja, no arrebatamento, Jesus não pisará na terra. Ele vai tirar o povo da terra para encontrar nas nuvens. Mas, quando acontecer a parousia, quando haverá grande batalha do Armagedon, Jesus então virá com a igreja segundo o pensamento pré-tribulacionista e batalhará contra a besta, contra o falso profeta e batalhará contra seus exércitos. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras e, como diz Zacarias, deixa eu até voltar lá, gente. Deixa eu voltar aqui em Zacarias para vocês verem. Ele vai pisar, e naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras, ele foi de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Acho que ele vai dar um pisão. Porque para as coisas fenderem, irmão, Jesus vai, não sei se ele vai pisar com raiva ali, mas ele vai pisar, irmãos. De maneira que esse monte, ele vai fender, né? Ele vai abrir, vai haver um terremoto, enfim. Então, nessa segunda vinda, na segunda fase, segundo o pensamento pré-tribulacionista, Jesus voltará e pisará nessa terra na ocasião da batalha do Armagedon, onde Cristo vai vencer essa batalha, e a Bíblia diz que ele desfará o inimigo pelo sopro da sua boca. Tá? Assim também como no meso, assim também como no pós-tribulacionismo. E a pergunta é para quê? Né? Para que Jesus vai pisar? Ele precisa cumprir o pacto davídico, né? Promessa messiânica de que o Messias ele tem que governar a terra, e Jesus vai governar a terra com equidade, com justiça, aquilo que nós almejamos. Ele vai pisar na terra para salvar a Israel, de acordo com o pensamento pré-tribulacionista, porque o pós, gente, não faz muito essa separação de Israel e igreja, tá? Quem faz essa distinção de Israel e igreja são dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e os mesotribulacionistas. Mas os pós-tribulacionistas, eles não
fazem essa distinção de Israel e igreja. Para eles é a mesma coisa. Então, nessa perspectiva do pós-tribulacionismo, quem vai ser salvo aqui é a igreja com Israel, tá bom? Com aqueles que aceitaram a fé, porque segundo o pós-tribulacionismo, a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas no pré, entende-se que Jesus vai pisar aqui para salvar Israel. Que a igreja ela foi salva no momento do arrebatamento da igreja. Tá bom? E deixa eu ver aqui, outra pergunta. Se ele pisará na igreja. Se ele pisará na terra. Tá bom? As visões, os métodos. Deixa eu só dar uma recapitulada aqui. Métodos utilizados para o entendimento do Apocalipse, bem como textos escatológicos. Preterista, idealista, historicista e futurista. Dentro do futurismo, temos as escolas, que é o pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenista, pré-milenista, pós-milenista e dispensacionalistas. Todos aqui, todos acreditam que Jesus ele vai pisar na terra. Existem algumas ressalvas, né, mas a gente pode explicar em outra oportunidade. Mas todos concordam que Jesus pisará novamente. Mas onde é que está isso, gente? Deixa eu dar uma mostrada aqui, um texto muito interessante da Palavra de Deus. É claro que eu mostrei para vocês em Atos capítulo 1, né, quando diz que esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de vir. Só ali já traz um entendimento que é exatamente naquele local que Jesus ele vai pisar na terra, né? Mas Zacarias fala de uma forma mais precisa, né? A Bíblia, Zacarias vai dizendo no capítulo 14, no versículo 13, o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou sim no dia da batalha. E essa batalha, os estudiosos na escatologia sabem que refere-se à grande batalha do Senhor, a batalha do Armagedon. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, para o Oriente. Então está mostrando onde Jesus vai pisar e que ele de fato vai pisar, né? E esse dia, sem sombra de dúvidas, vai ser tremendo, né? E deixa eu pegar aqui, novamente, dentro dessa primeira pergunta em cima do tema, tá? Aqui, pronto. E por que ele pisará? Bem, gente, por que Jesus pisará? Primeiro, ele precisa cumprir o pacto davídico, né? O Messias precisa reinar sobre o mundo. Isso é um fato. Jesus ainda não governou a terra. Quiseram fazer dele um governante, quiseram. Mas ele não assumiu o governo dessa terra ainda. Isso vai acontecer, isso é um anseio. Tanto a igreja como os judeus esperam esse domínio do Messias, né? Só que a igreja, o Messias já é definido que é Jesus. E os judeus eles ainda aguardam o Messias deles. Mas enfim, ele vai ter que vir para fazer isso. Tá? Segundo, na perspectiva pré-tribulacionista, onde vai haver a primeira fase, que é o arrebatamento, no arrebatamento Jesus não vai pisar. A Bíblia diz que o encontro vai ser nas nuvens. Mas na parousia é onde vai acontecer o triunfo de Cristo sobre a besta, sobre o falso profeta, e depois ele vai inaugurar o seu reino milenar. Para aqueles que não acreditam no milênio literal, possivelmente não entendem dessa forma, tá? E para os pós-tribulacionistas, a igreja vai estar passando aqui, mas ele vai ter que descer, vai ter que pisar e vai ter que salvar. Para o pós-tribulacionista, a igreja é Israel, que eles não fazem essa distinção, tá, gente? Para eles, a igreja de Israel, a Bíblia está falando da mesma coisa, diferente do que dizem os dispensacionalistas e os pré-tribulacionistas, bem como também o meso, né, que faz essa distinção entre igreja e Israel, tá bom? Mas os pós eles não fazem essa distinção. Então, para o pré-tribulacionismo, ele vai ter que, no arrebatamento, só tirar a igreja. Quando ele pisar na terra, ele vai estar inaugurando, né, pelejando contra a besta do falso profeta e os seus exércitos e inaugurando o reino
milenar. Dentre também salvando o povo de Israel, né, para aqueles que acreditam que Israel vai passar pela grande tribulação. Né, e claro que existem outros motivos, mas eu estou falando aqui os principais, tá bom? Então, o que que acontece? Vamos ver. Deixa eu pegar aqui de novo, botar as perguntas. Jesus pisará na terra novamente? Sim. Nós vemos através de Atos, capítulo 2, e Zacarias, capítulo 14. Capítulo 12 também diz alguma coisa. Porque ele pisará, por causa desse pacto, ele tem e outros motivos. Agora eu quero também falar onde ele pisará, quando ele pisará e como ele pisará. Onde? Aqui já foi respondido, porque a Bíblia dá a entender que será no Monte das Oliveiras, diante de Jerusalém. Quando ele pisará, pelo pensamento pré-tribulacionista, ele vai pisar na terra na segunda fase, tá? Que onde será o aparecimento, a parousia. Ele vai pisar exatamente nessa segunda fase da volta de Cristo pelo pré-tribulacionismo. Pelo pós-tribulacionismo, como não existem essas fases, quando ele voltar, vai combater a besta e o falso profeta, e depois ele vai inaugurar o reino milenar. Né? Esse também é o pensamento pré-milenista. E diante de... surge aqui também a outra pergunta, né? Como ele pisará? Eu afirmo que ele vai pisar fisicamente glorificado, tá? Esse assunto aqui eu gostaria de dedicar um vídeo somente para isso, tá bom? Deus abençoe sua vida e espero aí você ter compreendido algumas coisas que passamos. Durante, aí no grupo, você que tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, não deixe de comentar, não deixe de falar aquilo que você tem dúvida ou alguma coisa, tá bom? Um abraço.